Direitos humanos são um conjunto de direitos que uma pessoa possui apenas por ela estar na condição de ser humano. Dessa forma, todas as pessoas possuem esses direitos. A nível mundial, existe a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi criada pela ONU, e o Brasil é signatário dessa declaração. Isso quer dizer que o país se compromete em organizar todo o seu ordenamento jurídico de forma que ele garanta a execução desses direitos. Dentro dos direitos humanos estão incluídos o direito à vida, propriedade privada, liberdade de expressão e de pensamento, a integridade física, liberdade de crença. Também estão previstos direito à alimentação, educação, trabalho, moradia e outros direitos como o direito à paz, ao meio ambiente equilibrado e diversos outros direitos. No mais, direitos são discutidos dentro da filosofia e da sociologia, dentro das ciências sociais, que vão analisar o quais direitos podem ser aplicados dessa forma, mas para que esses direitos tenham uma funcionalidade dentro da vida das pessoas de um país, eles precisam ser escritos de alguma forma. E é isso que a Constituição Federal faz. A Constituição Federal exatamente vai criar um vínculo entre os direitos que a pessoa possui e a atuação do poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Além disso, são exatamente esses direitos que vão vedar algumas condutas, como a aplicação de castigos físicos, de tortura, seja com fins de educação, com fins a tortura usada dentro do processo penal, e também ela veda situações como trabalho forçado ou trabalho análogo à escravidão. Bom, primeiramente, o advogado tem uma função essencial diante da justiça, e essa função é até reconhecida pela Constituição Federal, que vai reconhecer a importância da sua atuação e garantir as prerrogativas do advogado. Assim, então, é por meio do advogado que as pessoas podem requerer a efetividade de seus direitos, ou reparação de direitos que foram violados, ou então a garantia de direitos que sofrem ameaças. Nessa cidade de Itaporanga, especialmente, onde não tem a atuação da Defensoria Pública, o advogado é encarregado da advocacia dativa, que quer dizer que ele tem a função de garantir o direito de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade econômica, principalmente social também, que é ocasionada pela vulnerabilidade econômica. Eu particularmente não vejo dessa forma. Eu acredito que dizer que os direitos humanos servem para defender bandidos é um pensamento errôneo e bastante limitado. Acho que isso acontece hoje, principalmente porque nos últimos anos o pensamento ultraconservador de direita ganhou muita força e uma das pautas trabalhadas é da segurança pública. E aí, nessas discussões, eles colocam que a, segu- a segurança pública não é trabalhada de uma forma efetiva pelo poder executivo, não é punida pelo poder judiciário, e ela não é eficiente em garantir a liberdade dos cidadãos. E dos motivos disso não acontecer na prática é a falta da aplicação da força policial e porque o Estado não tem sido eficiente em promover uma devida punição, ou ele pune, mas não pune da forma que deveria ser punido. Tinha que ser mais severas as punições. Para esse grupo que defende esses ideais, a pessoa que comete crime, ela aqui está se tratando principalmente de crimes patrimoniais, que seria o roubo, o furto e principalmente o roubo que acontece mediante violência e crimes contra a dignidade sexual, que seria, por exemplo, o estupro de porque esses são os crimes que mais chocam a sociedade comum no geral. Então,
a pessoa que comete esses crimes, ela é vista pelo grupo como pelo grupo de acho que até pela sociedade, mas principalmente pelo grupo ultraconservador como uma categoria inferior à pessoa, eles vão sempre destratar essa pessoa, não considerar ela como ser humano, entender que ela não é digna de nenhum direito, que pela reprovabilidade dos crimes dela, a punição para ela deveria ser muito superior ao que acontece. Então eles se sentem indignados pela por qualquer exercício de direito, inclusive os direitos processuais, o direito de garantir a vedação da tortura, porque é muito discutido que eles poderiam ser torturados e que isso traria uma maior celeridade para o processo, porque se vê que esses crimes devem ser punidos de forma rápida dentro da sociedade, e a tortura e a confissão promoveria que isso fosse efetivado. Nas palavras do professor César Cacheta, que também é advogado, ele esclarece que, em primeiro lugar, a OAB é uma entidade de classe com um sindicato qualquer e qualquer objetivo, o principal objetivo da OAB é a regulação das atividades do advogado. E aí a principal função é lutar pelas prerrogativas desses profissionais. E ele traz também um ditado que diz: sem advogado não há justiça. Essa afirmação se fundamenta no sentido de que o advogado é o único profissional habilitado para atuar perante a justiça em defesa daquele que se sente injustiçado. Assim, por essa razão, a OAB cria diversas comissões que acompanham e atuam em defesa de algumas pautas da sociedade civil ligadas aos direitos humanos, aos direitos dos animais, e entre outras diversas áreas. Assim, a opinião dele é de que essas comissões têm um papel essencial em defender os direitos coletivos e na falta de estrutura, pela falta de financiamento, pela falta de até mesmo disposição de alguns profissionais da advocacia, essa atuação seria bem discreta ou tímida. Acho que, no mais, é necessário esclarecer que a OAB, no âmbito nacional, ela é legitimada a propor ações constitucionais sem necessidade de apresentar a pertinência temática. Isso quer dizer que ela pode questionar diretamente qualquer lei diante do Supremo Tribunal Federal. E acho que essa é uma arma importante que a OAB, em âmbito nacional, tem para lutar na promoção dos direitos humanos e diversos outros direitos da sociedade civil, de forma geral. Mais uma vez, nós falamos do professor César Cacheta, ele coloca que as pessoas que mais procuram as comissões de direitos humanos da OAB para a defesa das suas causas são as pessoas vulneráveis economicamente, ou então quando a causa é grande e tem uma grande repercussão social também. Ele cita que é importante dizer que as comissões têm força para defender uma causa porque ela, quando acionada em nome da entidade, da OAB, no caso, não está em nome de um advogado específico. Por essa razão, sempre que surge um caso relevante de grande repercussão social, é importante que as comissões da OAB sejam acionadas. Aqui em Itapuranga, os, a Comissão dos Direitos Humanos é formada por 6 integrantes, e são eles os advogados Jean Camargo, Mauro Pereira, Leandro de Borba, Iver Paulo, Cíntia de Jesus e João Denis. Inicialmente, o Ministério Público é um órgão independente. Isso quer dizer que ele não está vinculado nem com o Poder Executivo, Legislativo, nem com o Poder Judiciário. E ele tem uma função, ele tem a função constitucional de garantir a ordem pública, devendo zelar pelo cumprimento da lei, seja ele penal, administrativamente ou civil.
Ele também tem a função de defender as causas que envolvem direitos coletivos, por exemplo, os direitos dos animais, direitos ambientais, assim como as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Como exemplo, você tem crianças, idosos, incapazes, indígenas, e essa função do Ministério Público que está atribuída ao. Essa função constitucional que está atribuída ao Ministério Público também diz respeito à função do Ministério Público dentro do sistema acusatório, porque o Brasil adota o sistema acusatório. Para que uma pessoa seja penalmente condenada, ela tem que ser acusada. E o órgão encarregado de promover a acusação é o Ministério Público. No direito, trazendo a expressão em latim, o Ministério Público tem o dominus litis, que é o domínio do litígio. Ele que vai fazer essa, ele que vai exercer a função de acusar. Por outro lado, a Defensoria Pública é um órgão público formado por advogados que são contratados pelo Estado. Na verdade, eles são funcionários públicos que ingressam na carreira através de concurso público. E a função deles é atuar na defesa dos interesses das pessoas carentes. Desde que a pessoa comprove hipossuficiência econômica, ele vai ser atendido pelo Ministério, pela Defensoria Pública, para que ele possa exercer seus direitos. Isso envolve diversos direitos, seja dentro da esfera penal, tendo um advogado, seja em outras esferas. Um, um, um caso diferente que eu consigo lembrar que é de o caso de alteração de nome. É, se a pessoa for carente, ela tem o direito a trocar, a alterar o nome dela, desde que ela se encaixe nos requisitos da Lei de Registros Públicos, ela pode exercer esse direito com apoio da Defensoria Pública e que ela comprove hipossuficiência econômica também. Dessa forma, os dois órgãos atuam diretamente na defesa dos direitos humanos. O Ministério Público vai ter mais uma atuação na defesa dos direitos coletivos e dos incapazes, ao passo que a Defensoria Pública atua realmente para promover os direitos individuais de pessoas carentes. Em relação à situação dessa cidade de Itapuranga, tem que falar que não existe atuação aqui da Defensoria Pública e que a Defensoria Pública atua só em grandes cidades, mas para compensar esse déficit, existe a advocacia da ativa, onde a pessoa carente deve procurar a sede da OAB e a Ordem dos Advogados, a subseção da cidade vai indicar um advogado que esteja disposto a patrocinar a causa do interessado. E aí, mas assim, o Estado vai pagar pelo trabalho desse advogado e embora o valor não seja um valor seja relativamente baixo e não é um pagamento que é feito imediatamente, na verdade demora bastante até que o advogado recebe o valor da advocacia que ele fez de forma dativa. Bom, depende. O artigo 5º da Constituição, no inciso 73, fala, tem a previsão legal da ação popular, que é uma ação destinada a promover a proteção do patrimônio público contra ato lesivo da administração pública. Por exemplo, o prefeito promove uma obra que causa dano ambiental por meio de uma ação popular, qualquer cidadão pode fazer a denúncia, entrar contra a ação para que cesse a lesão ao meio ambiente, nesse caso. Só que a disposição constitucional prevê que a legitimidade de propor a ação pública ela é do cidadão. Isso quer dizer, a pessoa que está em pleno gozo dos seus direitos políticos, que é a pessoa que pode votar e ser votada.
Então, a OAB, como uma pessoa jurídica, ela não pode ingressar com ação popular. Por outro lado, se você não pegar o sentido de ação popular como a ação propriamente dita, mas como uma, uma ação social que a OAB faz, ela faz sim ações sociais, especialmente de caráter educacional, promovendo palestras de diversos assuntos, sendo, acho que um assunto que é muito relevante é da luta contra a violência doméstica e diversos outros assuntos também envolvendo direitos humanos são de grande importância. Embora essa atuação da OAB seja bastante tímida também, principalmente depois que teve o trabalho comprometido pela pandemia. E da mesma forma que falado anteriormente, a OAB ainda pode ingressar com ações constitucionais que têm um reflexo muito grande e importante dentro da sociedade e dentro do direito de forma geral. Com certeza, um marco importante para os direitos humanos dentro do Brasil foi a promulgação da Constituição Federal. Inclusive, ela carrega o nome de Constituição Cidadã. E é importante observar o fenômeno de que, após períodos de grande violação de direitos, os estados tendem a se organizar melhor contra a violação de direitos humanos. Um exemplo é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi criado pela ONU após a Segunda Guerra Mundial, e o contexto de criação da Constituição Federal da República Federativa do Brasil, ela se dá num contexto de pós-ditadura. Então, após a violação que se teve na ditadura, a Constituição foi criada e ela leva bastante em consideração esses aspectos de assegurar liberdades e direitos sociais, direitos difusos também. É, e é possível perceber essa preocupação no Constituinte também, porque a Constituição brasileira é uma Constituição bastante grande. Se for comparar a quantidade de artigos da Constituição brasileira com dos Estados Unidos, a brasileira tem 250 artigos, enquanto os Estados Unidos tem 7. E em número de emendas constitucionais, a Constituição norte-americana tem bem menos. Dentro do Brasil também, de todas as constituições que o país já teve, a Constituição atual, ela é a maior de todas, em quantidade de artigos. E eu digo nas palavras do professor César Cacheta, que eu concordo plenamente de que o Poder Judiciário realmente tem uma responsabilidade enorme, porque é ele que, em última instância, vai fazer valer as garantias fundamentais inerentes aos direitos humanos. Mas essa responsabilidade não é só dele, claro, mas como os princípios, os direitos estão escritos expressamente na Constituição, o, o Poder Judiciário, em última instância, em último momento, é ele que vai dar a palavra, vai fazer que seja cumprido. Por outro lado, em primeiro lugar, quem tem que implementá-los e efetivá-los é o Poder Executivo. Então, dessa maneira, a responsabilidade, principalmente dos cidadãos, de participarem de forma consciente do processo eleitoral, de cobrar os governantes, participar de movimentos sociais também, pagar os impostos e denunciar fraudes e corrupções. Tudo isso faz parte do processo político e é esse processo político que vai fazer com que os direitos humanos sejam efetivados e sejam levados às pessoas na prática. O professor ainda ressalta que não é possível pensar em direitos humanos sem relacioná-lo com a ideia de cidadania e principalmente é essencial pensar os direitos humanos como uma coisa que não está acabada, que é construída diariamente a partir da participação política
assim como já dizia o filósofo Aristóteles na antiguidade e o sociólogo Herbert de Souza no tempo contemporâneo.